Nesse vídeo eu vou te falar sobre o conceito de rotina mínima viável. Eu vou te apresentar o que é uma rotina mínima viável, no que ela pode te ajudar na sua rotina, no seu dia a dia. Por que fazer o mínimo todos os dias é tão importante, já que muitas vezes a gente tem aquele costume, a gente tem por hábito acreditar que fazer poucas coisas é insignificante, que eu prefiro deixar de fazer algo do que fazer poucas coisas, e eu vou também te entregar aqui um passo a passo para você construir a sua rotina mínima viável. Então, primeiro vamos entender o que é uma rotina. Rotina são ações que você faz repetidamente. Então, se você tem uma ação dentro do seu planejamento semanal que você faz mais de uma vez, isso se torna uma rotina. Se você tem um horário de trabalho fixo, é uma rotina. Se você tem um horário para ir na academia 3 vezes por semana, isso é uma rotina. Se você vai no Pilates, assim como eu, 2 vezes por semana, isso é uma rotina. Se você tem o hábito de ler todos os dias, isso é uma rotina. Então, rotinas são ações repetidas ao longo das suas semanas. E no meu conceito de gestão do tempo, rotina é prioridade. É essencial que você tenha rotinas estabelecidas, porque você se torna aquilo que você repete. E as suas rotinas vão te dar a condição de repetir aqueles comportamentos e de construir aqueles hábitos que você deseja. Por isso que é tão importante ter este conceito e ter construído a sua rotina mínima viável. Porque o que é a sua rotina mínima viável? É a rotina que vai ser feita todos os dias, mesmo nos piores dias, mesmo nos dias mais difíceis. Você vai entender aqui no passo a passo, que muitas vezes quando eu vou lá e planejo a minha semana, eu estou idealizando a minha semana no momento do planejamento. Então eu estou contando que tudo vai dar certo, só que tem dias, como você sabe, como você muito bem sabe, que você acorda sem disposição, que o dia ele é engolido por imprevistos, ele é engolido por urgências. E nesses dias, ter uma rotina mínima viável construída e estabelecida, eu saber o que fazer na minha rotina mínima viável vai ser muito importante para que eu mantenha a consistência, para que eu continue cumprindo a minha rotina, mesmo estando cheio de imprevistos, mesmo aquele dia que eu não dormi bem, que eu estou sem energia, ou que eu tive um dia muito sobrecarregado no meu trabalho e chega à noite, eu tenho ali algumas rotinas para cumprir e eu começo a negociar. Eu vou fazer a minha rotina mínima viável. Então, ter uma rotina mínima viável, ela vai me ajudar, por quê? Porque ela te ajuda a manter a consistência. Ela te ajuda a fazer aquilo que é certo. Ela te ajuda a solidificar a base da sua vida. Porque as nossas rotinas são a base da nossa vida. Aquilo que eu repito durante a semana, aquilo que eu repito ao longo dos meus dias, é a base da minha vida, é aquilo que eu me torno. Se eu tenho uma rotina de ler todos os dias, eu vou me tornar naturalmente um cara mais inteligente, um cara mais interessante. Se eu tenho como rotina, como hábito, apertar o botão soneca todos os dias, eu tenho uma rotina de procrastinador. Se eu tenho uma rotina de acordar, de agradecer por tudo, eu tenho por hábito ser um cara mais grato, mais agradecido, que reclama menos. Se eu tenho por hábito uma rotina de acordar, virar as costas e largar a cama lá desarrumada, eu vou criar o hábito e uma rotina de desorganização. Você é aquilo que você repete. E a sua rotina são as ações que você repete ao longo da sua semana. Por isso que é tão importante você ser consistente. E a rotina mínima viável vai te ajudar. Porque nem todos os dias vai dar para cumprir aquilo que você planejou. Porque nem todos os dias vai dar para cumprir aquilo que é ideal para você. Nem todos os dias vai dar para você ir para a academia e treinar o tempo que você gostaria. Nem todos os dias vai dar para você ler o tempo que você gostaria ou o número de páginas que você determinou. Então, a rotina mínima viável
Vão ser pequenas ações que você vai se comprometer a fazer todos os dias, que vai manter a consistência, que vai solidificar a base da sua vida, que vai te trazer confiança. Porque naquele dia terrível, naquele dia que você está sem energia, naquele dia que muitos imprevistos aconteceram, você vai conseguir cumprir a sua rotina. Por quê? Porque você já sabe qual é o mínimo que você precisa fazer. E isso, fisiologicamente, é extremamente importante, porque quando eu supero um desafio de um dia muito corrido, de um dia que estava planejado e de um dia que foi engolido por imprevistos, quando eu supero esta barreira e eu chego no final do dia e eu falo, bom, apesar de tudo que aconteceu, está aqui, eu cumpri a minha rotina. Quando eu faço isso, o meu corpo, o meu organismo, ele entende que aquilo é importante. Que é importante para mim, independente do dia, independente da situação, cumprir com alguns pequenos comportamentos. E isso vai liberar dopamina e serotonina. A dopamina vai me manter motivado a repetir aquela ação e a serotonina vai me trazer a sensação de que eu fiz aquilo que era certo. E aí, gente, o que vai acontecer é que fisiologicamente o seu corpo ele vai te ajudar a cumprir as suas rotinas, mesmo nos dias não tão bons. Você já teve aquela sensação, aquele dia assim que você estava talvez com preguiça, sem energia, ou que você não estava afim mesmo de ler lá o livro que você está lendo. E aí você, hora que você viu, você estava com o livro na mão e estava lendo. Acontece muito na hora que eu vou treinar. Poxa, eu acordo lá e eu não tô afim de correr. A hora que eu vejo, já tô trocado, saindo de casa e indo correr, porque aquilo virou hábito. Aquilo virou uma rotina muito simples de ser feita na minha vida. Por quê? Porque o meu corpo tá pedindo por aquilo. A minha fisiologia está pedindo por aquilo. O meu cérebro ele já enxergou valor naquela ação de tanto que eu repeti ela. E para o nosso cérebro, gente, é muito importante, tá? Não importa se eu vou correr 5 quilômetros ou se eu vou caminhar por 10 minutos. Para o nosso cérebro, o que importa é o movimento do corpo que vai fazer a liberação dos hormônios do movimento. Dopamina, noradrenalina, serotonina. Não importa a intensidade. Quem está preocupado com a intensidade somos nós. Por quê? Porque fala, poxa, eu tinha planejado correr 5 quilômetros e, nossa, eu só caminhei 10 minutos. Eu só dei uma volta no quarteirão. Então, ter uma rotina mínima viável já estabelecida, já construída com antecedência, faz com que você também faça um alinhamento interno de expectativa e um alinhamento interno emocional para dizer o seguinte, legal, o dia que eu não conseguir cumprir a minha rotina de treino, eu vou fazer 10 minutos de caminhada. E tá tudo bem. Por quê? Porque isso é o meu mínimo. Eu já entendi que eu não vou passar um dia sem pelo menos caminhar 10 minutos. Ok? E você pode fazer isso para qualquer rotina na sua vida. Para os estudos, para a leitura, para a organização. O que mais? Você pode fazer isso para tudo. Para sua oração, para o seu horário de acordar, para o seu horário de dormir, para tudo. Entende? Para sua alimentação. Poxa, eu tenho lá uma dieta para seguir, mas olha, hoje eu tô cansado aqui e eu, na hora do almoço, eu já vou comer lá uma coxinha e tomar uma coca. Aí o que você faz? Fala, já que eu já falhei no almoço aqui, eu vou meter o pé. Não, mas a minha rotina mínima diz o seguinte, que a hora que eu errar em um comportamento, eu vou acertar no próximo. Porque não é porque eu meti o pé no almoço que eu já vou largar a mão do café da tarde e da janta, entende? Você vai trabalhando com essas pequenas ações e essas pequenas ações repetidas, elas vão construir a base da sua rotina, tá? Então, entendido isso, entendido que é uma rotina mínima viável, como é que nós vamos construir ela de maneira muito prática, tá? Você vai colocar aqui primeiro o seguinte, você vai escrever qual é a sua rotina ideal. Então vamos lá, vou construir uma rotina com você aqui. Ó, vamos pensar o seguinte, numa rotina de leitura. Qual é a minha rotina ideal de leitura? Então eu quero ler 10 páginas
todos os dias. Então, quero ler 10 páginas todos os dias. Já estabeleci aqui a minha rotina, já fui lá, já coloquei na minha agenda o horário que eu vou ler essas 10 páginas todos os dias. Beleza, essa é a minha rotina ideal, tá? Agora, desta rotina ideal, qual é o mínimo viável? Olha como é que você vai pensar aqui, gente. Vai pensar aqui da seguinte maneira. Todos os dias, independente do dia bom ou dia ruim, qual é o número de páginas que eu vou conseguir ler no pior dia? No dia que eu tô muito cansado, no dia que eu tô com a cabeça explodindo, que muitas coisas aconteceram, no dia que eu não quiser, no pior cenário possível, quantas páginas eu consigo ler naquele dia? Beleza. Pô, 10 é muita página. Tá bom, então eu vou ler uma página. Legal. Então, eu vou ler uma página todos os dias. Repara o que aconteceu. Eu crio uma rotina ideal. Por quê, gente? A gente precisa partir sempre da idealização. Quando eu crio uma rotina, quando eu crio um planejamento, planejar algo é idealizar este algo. É olhar para o melhor cenário possível. Quando eu construo uma rotina, é olhar para o cenário ideal, para o melhor cenário possível. Quando eu olho para a rotina mínima viável, eu vou entender o seguinte, tá, esse cenário ideal ele não vai acontecer todos os dias. Quando ele não acontecer, como que eu vou agir para manter este comportamento, para manter aquilo que estava planejado? Tá lá na minha agenda, ler todos os dias. Tá, não vai dar para ler 10 páginas. Talvez porque eu não tenha tempo naquele dia. Talvez porque eu não tenha energia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler uma página todo dia. Todo dia eu vou ler uma página. Eu vou assumir esse compromisso. No dia que der para eu ler 10, eu vou ler 10. No dia que der para eu ler 20, eu vou ler 20. Mas, no mínimo, eu vou ler uma. Isso mantém a consistência. Isso vai construir o valor da leitura na sua mente. Tá? Eu quero que você vá entendendo aqui. Isso você pode fazer para qualquer coisa na sua vida. E aí, quando você constrói essa sua rotina mínima viável, o terceiro passo aqui é muito importante. Como eu me sinto realizando a minha rotina mínima viável, a minha RMV? Porque muitas vezes, como eu já disse aqui para vocês, somos nós que subestimamos o poder das pequenas ações. Então, muitas vezes eu falo assim, não, beleza, minha rotina ideal é ler 10 páginas. E aí naquele dia que eu vou ler uma página, eu me sinto super mal, porque eu não consegui ler as 10 páginas. Eu me frustrei porque eu não consegui cumprir com a minha rotina ideal. Não, transforma isso. Transforma esta expectativa. Vira e fala assim, poxa, eu cumpri o mínimo viável. Ótimo, amanhã eu vou tentar de novo ler as 10. Não consegui? Eu vou ler uma, vou ler duas, vou ler 5 e eu vou entendendo e construindo uma mentalidade de que eu preciso fazer as coisas sem pressa, mas sem pausa. Eu não preciso ler 10 páginas todos os dias, mas eu também não vou parar de ler no mínimo uma página todos os dias. Então, o sentimento da rotina mínima viável, é muito importante que você saiba como que você está se comportando frente a ela, porque a produtividade é emocional, assim como a procrastinação é. Se você não se sente bem fazendo aquele mínimo, você vai largar de mão, porque você só vai se sentir bem fazendo aquele ideal. É preciso trabalhar esta mentalidade para conseguir construir a consistência. E ao longo do tempo, eu garanto para você que vai acontecer o seguinte, o seu mínimo viável vai ser 10 páginas. Você vai perceber que quando você se tornar um leitor, quando isso fizer parte da sua identidade, a sua rotina mínima ela vai começar a subir. Tá? Ela vai melhorando, ela vai aumentando o nível de expectativa dela. Por quê? Porque você está se sentindo bem, porque aquilo já ficou mais fácil para você, mas você tem que começar com o mínimo. Qual é o mínimo que eu consigo cumprir todos os dias? Uma página? Eu vou ler uma página. Caminhar 10 minutos? Eu vou caminhar 10 minutos. Estudar durante 15 minutos? Eu vou estudar durante 15 minutos todos os dias. Eu vou fazer 5 minutos de oração? Eu vou fazer 5 minutos de oração. E aí você vai para aquilo todos os dias. E aí, o quarto e último passo, ele é muito importante.
como que eu vou facilitar a execução da minha rotina mínima viável? Então vamos lá. Como eu posso facilitar a execução? Porque eu já facilitei o planejamento dela. Então vamos continuar aqui no meu exemplo. Minha rotina ideal é ler 10 páginas. Minha rotina mínima viável é ler uma página. Agora, como que eu vou facilitar que eu leia esta uma página todos os dias? Como que eu vou fazer isso? Eu vou determinar um horário para que eu faça essa leitura. Então, poxa, se eu não conseguir ler durante o dia todo, eu vou ler à noite, antes de dormir. Legal. Então, o que eu faço? Eu deixo um livro do lado da cama. Eu vou treinar a hora que eu acordo. E aí, se der tempo, eu vou correr 5 km. Se não der, eu vou caminhar 10 minutos. Como que eu facilito? Todos os dias, à noite, eu separo a roupa de treino e deixo lá separada na cozinha, no banheiro, num lugar que facilita para você. Eu quero tomar 2,5 litros de água todos os dias, mas o que eu vou fazer? Eu tenho uma garrafa de 1 litro, então o meu mínimo é tomar esta garrafa. Então o que eu faço? Eu vou deixar essa garrafa que eu tenho cheia dentro da geladeira todos os dias. Então você vai facilitar a execução daquilo que é certo, deixando as coisas mais óbvias, deixando as coisas mais acessíveis, deixando as coisas mais fáceis de serem alcançadas e de serem executadas. E aí, quando você começa a construir esta rotina mínima viável, o que vai acontecer é que esse mais fácil aqui, ele vai aumentando o seu nível. É fácil para você hoje, facilita a leitura de uma página. Daqui a pouco você está facilitando a leitura de 5, facilitando a leitura de 10, facilitando a leitura de 30 minutos e por aí vai. Você vai aumentando o seu nível de expectativa. Só que sempre tenha a sua rotina mínima viável. A minha rotina mínima viável de treino são 10 minutos de caminhada. A minha rotina mínima viável de leitura são 2 páginas. A minha rotina mínima viável de meditação ou silêncio são 3 minutos. Tá? Essas são as minhas rotinas mínima viáveis que eu tenho hoje. São esses 3 comportamentos que eu tenho cumprido todos os dias. Ok? Por quê? Porque o resto, hoje, nesse momento que eu estou gravando o vídeo para você, os outros comportamentos, eles já estão alinhados. Então, eu já tenho ali o meu momento de oração logo de manhã, que hoje para mim está ok. A minha rotina de higiene do sono, ela também já está adequada. Eu estou conseguindo ir dormir na hora que eu quero. Ou seja, eu não preciso sair construindo rotina mínima viável para absolutamente tudo. Não, eu vou construir minha rotina mínima viável daquilo que eu quero consolidar como hábito. Porque daí eu vou começando aos poucos e depois eu vou crescendo até me aproximar e chegar naquilo que eu determinei como ideal. E aí eu construo um outro mínimo e assim as coisas vão crescendo. Maravilha? Então é isso. Manda bala, construa aí a sua rotina mínima viável. O que é muito importante também? É muito importante que você tenha uma métrica, tá? Que você marque isso. Eu pego simplesmente uma folha de sulfite, eu escrevo lá o que eu quero, então, ler uma página. E aí, todos os dias eu vou lá e marco se eu li aquela página ou não. Meditar por 3 minutos. E eu simplesmente marco se eu meditei por 3 minutos ou não. Eu tenho métricas daquilo. Dá para você fazer numa planilha de Excel, numa folha, no Notion, num rastreador de hábitos, enfim, existem N formas de você fazer isso. E se você quiser, inclusive, ajuda, é só você comentar aqui no vídeo que eu posso ajudar você a construir um rastreador de hábitos, construir métricas para isso. Porque é muito importante, tá? Que você metrifique a construção das suas rotinas. Porque senão você vai ficar sujeito ao destino, né? Eu vou ter essa rotina? Não sei, eu não estou metrificando, não lembro se eu fiz ontem, se eu não fiz, se eu li as 2 páginas, se não. Então, tem que metrificar. E a hora que você metrifica, você consegue fazer uma análise, uma revisão semanal da sua rotina mínima viável e entender se aquilo está de acordo, se você precisa ajustar, se deu certo você pode repetir e aí você começa a criar um padrão de rotina que vai transformando os seus comportamentos e vai levando você muito mais próximo do ideal de planejamento que você tem.
Tá bom? Então, bora lá. Você que chegou até aqui, deixa uma curtida nesse vídeo aqui que vai me ajudar. E se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva aqui no canal. Toda semana tem vídeos aqui para vocês. Beleza? Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.